Muito bem, estamos de volta com o Semana Esportes, ao vivo para você aqui pela TV Semana. Né, meu amigo Jorginho está ouvindo aquele áudio especial que foi enviado para ele aqui, pegando do pé do Cruzeiro, hein, André? Estão falando do Beneci Queiroz até hoje, aqui vão falar até o fim do ano, enquanto lembrarem aí daquilo que foi dito assunto, por ele, né, recentemente, este assunto vai repercutir. Bom, vamos falar do Campeonato Carioca agora, dos jogos da primeira rodada do Cariocão. Cariocão seria Carioquinha, né? Eu nunca vi tanto jogo ruim. Mas enfim, a gente vai falar, mas não sem essa, mandar uns abraços aqui para essa turma bacana que está acompanhando o nosso programa, no nosso Semana Esportes. O Pedro Marreta daqui. Aqui é Galo Doido. Vencemos na estreia. Está falando aqui o Pedro Marreta. Vamos falar sobre isso aqui. Meu amigo Cristian Dias de Freitas, grande rubro-negro, né, nosso amigo, sempre nos acompanha pela internet, também está ligado aqui na programação da TV Semana. Um abraço para o Christian e obrigado pela audiência. O Mariano Gil está acompanhando a gente, botafoguense. O seu Botafogo, Mariano, vai ser destaque neste bloco aqui do nosso programa. Aliás, vamos aproveitar que a gente está falando do Mariano aqui e botar no ar de uma vez os gols da vitória do Botafogo. O Fogão venceu na estreia e a gente vai falar agora da vitória do Botafogo. O Fogão enfrentou o Bangu no estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Na tela para você os gols da vitória do Botafogo, né? Jogo em São Januário, os alvinegros venceram sem sustos na estreia do Campeonato Carioca, né, e o reforço argentino mostrou categoria no gol, né, mesmo com a vitória, né, a torcida cobrou da diretoria reforços, né, não ficaram satisfeitos aí não com a vitória, entendem que o time carece de reforços, mas o Iacari, a pronúncia está correta? Me ajuda aqui se eu estiver errando. Iacari abriu o caminho aí para a vitória do Botafogo. Enfim, né, a Argentina, a invasão argentina aqui no futebol brasileiro, marcou presença na vitória do Fogão. O Fogão venceu por 2-0. Repito, jogando contra o Bangu no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. André. Léo, é o resultado normal, né? O Bangu, por mais que seja um adversário enjoado dentro do Campeonato Carioca, né, que tem já uma passagem de grandes jogadores, né, que hoje serve de até mesmo de lembrar a sua existência no futebol brasileiro, mas o Bangu já está há muito tempo já um pouco debilitado financeiramente, né? E o Botafogo fez mais a obrigação, tem que ganhar mesmo de times considerados medianos para baixo. E esse jogador me chamou a atenção, que ele é muito bom jogador, até comentei isso com o Cosmo, né? O Flamengo, o Botafogo tinha arrumado um centroavante argentino e um jogador de meia, aquele que deu o passe ali, Jorginho. Ele deu certinho, você viu que a bola entrou entre meio e 3 jogadores para sair o primeiro gol. Então, eu acredito que o time Botafogo esse ano aí vai fazer um bom papel, pelo menos no Carioca, mesmo porque está voltando agora da Série B e precisa, como diz, sanar as dívidas para depois botar um time forte para o ano que vem. Muito bem, Botafogo 2-0 e esse jogo foi assistido por 1.647 pessoas, né? Ou 1.647 pessoas pagaram o ingresso para assistir essa partida no estádio de São Januário. É um público muito pequeno, né? Longe aí das tradições do Botafogo, e é difícil imaginar que vai se tocar futebol profissional com um público pequeno como esse, né? A gente vê o Botafogo, por exemplo, passando por inúmeras dificuldades financeiras, né, antes do campeonato começar aí, correu o risco, inclusive, de não disputar o campeonato, por não ter as chamadas CNDs, né, certidões negativas de débito, enfim, se vê a voltas com inúmeras dívidas, né, e com um público de 1.647 pessoas, dificilmente vai ser possível sair de tanta dívida, já que é um público ridículo, né, para se ver um time como o Botafogo em campo, por uma competição aí que, embora seja frágil, é uma competição super tradicional. Jorginho, diga lá. Olha, Léo, a questão, o Botafogo saiu, deu a lógica, né? Igual o André disse, o time do Bangu, a equipe é frágil ainda. O Botafogo melhorando mais ainda, né? Que voltou agora para o futebol brasileiro, da Série A. A questão do público é porque o Rio de Janeiro já está em clima de carnaval, né? Os foliões já estão na rua. Esse final de semana, né, os blocos já estavam desfilando, já onde chegava-se no Rio de Janeiro já era carnaval já. Então, automaticamente, teria que ser um jogo com uma grande importância para levar um público maior, né, aos estádios, né? Então, eu acredito que seja mais ou menos o clima de carnaval que tirou, né, o público dos estádios nesse final de semana. O Renan Fonseca e o Gervásio, né, conhecido como Iacari, que foram os jogadores que marcaram os gols do Botafogo. André? Foi o que eu falei. Merecida vitória, boa estreia, e espera-se que o Botafogo mantenha nesse nível aí e chegue aí às finais do Campeonato Carioca, em homenagem às grandes botafoguenses que a Caratinga existe. Muito bem, bom, quem também fez a sua estreia no sábado, né, foi o time do Flamengo. O Flamengo empatou por 1-1 com Boa Vista, né?
O Guerreiro voltou a marcar, depois de ter desencantado no meio de semana contra o Galo. Fez um belo gol, né, nesse jogo contra o Boa Vista, mas não foi suficiente para garantir a vitória do Rubro Negro, que também tropeçou, né? Jogando no estádio Júlio de Coutinho, campo do América, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Você está vendo aí os lances com os gols, né? O gol do Guerreiro, que voltou a marcar, como eu já falei, mas um Flamengo sem muito brilho, acabou ficando do empate com a Boa Vista, né? O atacante abriu o placar com esse golaço no primeiro tempo, mas o Rubro Negro deixou espaços e o Leandrão marcou o gol de empate em Edson Passos para o Boa Vista. O Wallace voltou a ser vaiado pela torcida, né? Marcou o toco ali nesse lance do gol de empate, ó. Não conseguiu cortar e o Leandrão mandou para a rede, né? O gol que foi de empate e este foi o placar final da partida entre Flamengo e Boa Vista, né? Flamengo 1, Boa Vista 1, jogando em Mesquita, na Baixada Fluminense. O Rubro Negro não venceu, Jorginho, diga lá. Esse é o lance que a gente vai falar aqui o ano inteiro e parece que os treinadores e os atletas não conseguem assimilar, né? O jogador fica marcando a bola e esquece que o adversário é que vai finalizar. Então você tem que marcar o jogador, esquece a bola. Ficou olhando a bola, o adversário deu um passe atrás, né, e conseguiu finalizar. Logo os zagueiros, né? Eu acho que é um zagueiro, que é um bom zagueiro, eu gosto dele, acho que ele é um excelente zagueiro, tem uma bola aérea boa, que ele é alto, mas peca nesse aspecto aí, fica marcando a bola e esquece de marcar o adversário. André, diga lá. Léo, eu vou analisar muito mais, não pela falha do zagueiro do Flamengo, mas sim pela a retranca que esses times pequenos fazem, né? E faz um gol aí que retranca mesmo. É difícil, é enjoado, é chato de furar essa retranca, e mesmo porque hoje, quando um time desse, que é um Boa Vista da vida, vê uma camisa lá, né? Tantas glórias ali, até nível mundial, que é o Flamengo, fecha e tranca e fica com medo de sair. Então, é resultado que é chato, mas é a realidade do futebol. Bom, vamos ver agora a estreia do Vasco da Gama. O atual campeão carioca estreou em São Januário, domingo às 5 da tarde, e venceu bem o Madureira, né? O Madureira foi goleado por 4-1 para o Vasco da Gama, numa boa estreia aí do Cruz Maltino, como eu já falei, é o atual campeão carioca, né? Com a boa participação aí do Riascos, né? Do Nenê. O Vasco tem aí alguns bons jogadores, manteve a base do ano passado, fez um segundo turno de campeonato brasileiro até razoável, né? É verdade, né? Sofreu a queda para a Série B muito mais por ter feito um primeiro turno muito ruim e um início de segundo turno ruim, mas da metade para frente do segundo turno do Brasileirão, o Vasco melhorou, com os reforços que chegaram, né? E o Nenê foi muito bem, o Riasco marcou 2 gols, né? Tem o Rodrigo, tem outros bons jogadores, e o Vasco conseguiu uma boa vitória, né? Na estreia, está vendo os gols aí, e teve até gol de ombro, né? E 2 do Riascos, o Vasco passou pela Madureira, e o Cruz Maltino iniciou bem sua caminhada rumo ao bicampeonato carioca, né? Teve o gol de pênalti do Nenê, a gente está vendo aí, teve também o gol do Andrezinho, que abriu o placar, e 2 gols do Riasco. O Vascão meteu 4-1 no Madura na sua estreia. Jorginho, diga lá. O Vasco terminou bem o Campeonato Brasileiro, né? Depois que houve esses reforços, e inicia bem o Campeonato Carioca, um bom sinal, né? Uma vez que a equipe do Vasco vai disputar, né, a segunda divisão do Brasileiro, então seria importante para ela, né, iniciar bem, fazer um bom Campeonato Carioca para chegar no Campeonato Brasileiro com uma equipe forte para voltar à elite do futebol brasileiro. André, esses bons jogadores que já se firmaram, né, no Vasco no semestre anterior, eles podem contribuir para uma boa campanha do Cruz Maltino. A gente já está vendo agora os gols do Fluminense, né? De Volta Redonda e Fluminense. O Fluminense perdeu ontem sua estreia para o Voltaço, jogando lá no Raulinho de Oliveira, no campo do Volta Redonda, na cidade que leva o mesmo nome. O Volta Redonda venceu o Tricolor por 3-1, né? A zaga falhou, o zagueiro Henrique, tão cogitado aí, tão disputado por outros clubes, foi contratado pelo Fluminense, acabou sendo expulso aí nessa estreia Tricolor no Campeonato Carioca. O Fluminense perdeu para o Volta Redonda por 3-1. A defesa tricolor não atuou bem no Raulinho de Oliveira, em sua estreia no Campeonato Carioca. O Thiago Amaral, o Pedro Isidoro, né, marcaram os gols da partida, e o Fred descontou para o Fluminense. Você está vendo aí o gol do Fred. No finalzinho, o tricolor tomou um contra-ataque, sofreu o terceiro gol. É uma derrota até um tanto quanto curiosa aí, né, e talvez até inesperada do Fluminense para o Volta Redonda. Ao contra-ataque que originou o terceiro gol do Voltaço na partida, já no finzinho, né? E o Voltaço então fechou o placar. Volta Redonda 3, Fluminense 1, André. Léo, foi o que eu falei na sexta-feira, né? O Fluminense está na pressão, a obrigação de ganhar
de ganhar, depois de uma derrota, depois de outra derrota, é muito difícil jogar nessa pressão. Às vezes o time expõe demais no meio de campo, principalmente na contra-ataque do time adversário, conforme aconteceu nesse jogo aí. E infelizmente, segundo os usos do Rio de Janeiro, o técnico Fluminense, que é um bom treinador, já está desbalanceado e presta... Já? Já. Porque perdeu... fez uma campanha do Campeonato Brasileiro ano passado, final do Campeonato Brasileiro ano passado, ruim. E iniciou na Suminas, né? Ruim. E agora com o Campeonato Carioca, na estreia do Campeonato Carioca, perdendo de novo. Ô Jorginho, esses times pequenos, a gente cobra tanta qualidade dos estaduais. Eu sou um crítico ferrenho de estadual, que acho que tem que ser todos eles completamente reformulados. Mas uma coisa a gente tem que ressaltar, né? Esses times tidos aí como de menor investimento, tidos como pequenos, eles parecem mais ajeitados, mais arrumados que os grandes, né? Eu não sei se eles iniciam a pré-temporada antes. Inicia. Fato é que a gente viu nessa primeira rodada, tanto no Rio quanto em São Paulo e até mesmo em Minas, né? Os times pressionando, os times organizados e oferecendo dificuldade para os grandes, né? A verdade, enquanto os grandes estão de férias, né, eles já estão em treinamentos. Essa que é a pré-temporada deles começa bem antes, né? Então isso faz com que eles tenham um ganho, né, na questão tática e técnica, né? E física também, né? Já estão bem postados fisicamente. Agora, essa questão do voltasse aí, não, todas as equipes que chegar ali vai ter dificuldade em ganhar ali no Raulino de Oliveira. Pode ter certeza disso. É uma equipe muito forte dentro de casa. E o Fluminense passou por esse momento aí, Flamengo, Botafogo e Vasco vai passar por isso também, né? Não digo vai perder, né? Mas vai passar por dificuldades jogando ali. E a questão do Fluminense não é treinador, não. A questão do Fluminense chama Fred. Fred já é bananeira que deu caixa no Fluminense, quer mandar demais, quer ser o alvo das atenções, quer comprar a briga do Fluminense, está agindo com muita indisciplina. Os adversários vêm com raiva, não é do Fred, vem com raiva, é do Fluminense, quer ganhar do Fluminense para fazer raiva no Fred. Então isso é um fator a mais. Ó, Fred, rapa fora, meu filho, já está atrapalhando o Fluminense. E só para completar o que você disse aí, Jorginho, os jogadores dos times medianos pequenos, eles iniciam a pré-temporada deles 2 meses antes que os times profissionais. E a questão do Fred, ontem, né, redimiu-se ontem, pedindo desculpa lá ao jogador Toda semana ele pede desculpa. Toda semana ele se mete uma polêmica. E falou que antes de ele agredir, ele foi agredido primeiro, por isso que tomou essa postura que está arrependido e pediu desculpa. Expulso no meio de semana na Minas, né? Todo dia está pedindo desculpa. E agora envolvido em polêmica novamente. Bom, vamos fazer o intervalo, mais uma pausa aqui no nosso programa. Na volta do intervalo a gente já destaca a rodada inicial do Campeonato Mineiro, né? Tem os jogos aí com o empate do Cruzeiro em casa contra o RT, a boa vitória do América e ainda hoje, né, a gente traz também a estreia do Atlético Mineiro na competição. O Galo que foi ao Triângulo Mineiro e venceu o Uberlândia na sua estreia. Enfim, uma rápida pausa, voltamos já com a sequência do nosso programa aqui pela TV Semana. Até já.